Simplesmente, querido, a resposta é clara se Deus viesse a nos falar. Porque tiramos Deus do centro da família. Hoje, o domingo, onde era para ser, pelo menos no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, sabe, de leituras bíblicas, um relacionamento onde um pai pudesse conversar com o filho, sentasse, onde eles pudessem se divertir, falar a respeito de Deus. Eu vejo que muitas pessoas, hoje em dia, preferem ficar na frente do celular, preferem ficar ali, sabe, fazendo tanta coisa, menos parando para meditar e entregar a sua família nos pés do Senhor. Eu fiz um projeto, tive um projeto CEAM, a qual Deus deu o coração da serva do Senhor lá no Rio de Janeiro, e vocês precisavam entender o quanto de gente, o quanto de filho de pastores que eu vi ali, não estava no gibi, quantas pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, porque simplesmente não quiseram dar ouvido à voz de Deus. Tem tanto pastor que tirou o Cristo do centro da igreja e hoje em dia dá prioridade a tanta coisa, menos a prioridade a Deus. Eu lembro que a igreja que eu nasci era uma igreja que tinha 3 cultos durante a semana. Na terça-feira era o culto de doutrina. Depois do culto de doutrina, na quinta-feira era o culto de libertação. Depois do culto de libertação, no domingo era o culto de busca do Espírito Santo. Hoje em dia não existe mais isso. Ninguém quer ir mais quando diz a respeito do culto de doutrina. Sabe por que o culto de doutrina era a única oportunidade que o pastor tinha de juntar a família em porta fechada e dizer como que o pai deveria proceder com o seu filho dentro de casa, como que o pai deveria fazer para que ele tivesse um filho bem instruído, porque a própria Bíblia diz, para saber o que a Bíblia diz, tem que estudar ela, e a Bíblia diz que o pai deveria disciplinar o filho, se possível, com braço de ferro, para quando ele crescer, não errar o caminho. Isso foi arrancado de dentro das igrejas. Quase não existe hoje mais culto de doutrina. Sabe por quê? Porque o culto de doutrina, irmãos, ensinava o povo, literalmente, o caminho que devia seguir. Sabe por que Satanás tirou os cultos de doutrina? Porque era a única forma, como que o marido sabia a forma em que ele deveria tratar a sua esposa. Era no culto de doutrina, quando o pastor abria e literalmente, ele ensinava o que diz a Bíblia, o que a Bíblia dizia, como que o homem deve tratar a sua esposa e como a esposa deve tratar seu marido. O que vemos hoje é que mesmo dentro da igreja, os casais, as famílias que estão dentro da igreja, é tudo se degladiando uns com os outros. Os que ainda não param para conversar têm problema de se relacionar. Sabe por quê? Porque hoje eles não foram, as esposas hoje em dia não foram ensinadas a respeitar o seu marido como tal. Os maridos hoje em dia não foram ensinados a respeitar a sua esposa como vaso mais frágil. Quer que eu fale a verdade hoje? O índice de separação dentro do meio evangélico, do meio das pessoas que conhecem a Deus, cresceu de uma forma tão terrível, mas tão terrível, que você hoje não consegue mais distinguir que lar é cristão e que lar não é mais cristão. Sabe por quê? Porque a separação hoje tornou-se comum no meio do povo de Deus. Aí eu pergunto, aonde está Deus que vê tudo isso acontecer e não faz nada? Deus estava quando ele dizia lá no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E se alguém deixar eu entrar, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Sabe por que isso tem acontecido dentro dos lares cristãos? Porque Cristo não está na maioria dos lares dentro das igrejas. Sabe por que tudo isso tem acontecido? Tirar o Cristo do centro, do meio da família. Por isso, o filho, até a idade de 12, 13 anos, ele até vai para a igreja obrigado, mas quando ele se entende como gente, ele sai da igreja e quer ir para o mundo. Sabe por quê? Porque ele não tem visto, ele não tem tido experiência com Cristo aonde que ele deveria ter tido quando adolescente. Eu me amarro, sabe, nos testemunhos dos adolescentes antigamente, quando dizia que teve uma experiência com Deus, quando dizia que teve sabe, que conhece a Deus. Hoje em dia, nós vivemos dentro de uma igreja, querido, onde as pessoas não conhecem mais a Deus.
elas ouvem falar de Deus, sabe? Elas sabem lágrima, mas experiência espiritual com Deus não tem. Você que está ouvindo esse vídeo, você pode se perguntar, ou até perguntar para qualquer pessoa com menos de 30 anos, com 30 anos de crente. Se você for perguntar, com menos de 30 anos de crente, se você for perguntar para ela, você já viu um aleijado andar dentro da igreja? Simplesmente ela vai dizer, eu nunca vi um aleijado andar dentro da igreja. Se você for perguntar hoje a uma pessoa que não é cristã, a uma pessoa cristã mesmo, até mesmo cristã, se você perguntar, você já viu um cego ver dentro da igreja? Ela vai dizer para você, eu nunca vi um cego ver dentro da igreja. Sabe por quê? Porque arrancaram simplesmente os milagres da igreja. Ontem, eu meditava um versículo que está lá em João 15 e o versículo 7, que diz assim, deixa eu ler para você, para mim não falar com as minhas palavras. Se você entrou e está vendo essa palavra, compartilha ela, meu irmão. Mais pessoas precisam ouvir. João 15, Evangelho de João 15, diz assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Sabe por que os milagres acabaram dentro da igreja, querido? Porque paramos de profetizar milagre. Paramos de mostrar Cristo para o câncer. Paramos de mostrar Cristo para o cadeirante. Paramos de falar a respeito da natureza de Cristo com relação aos milagres. Sabe qual é o evangelho pregado hoje, meu irmão, dentro das igrejas? Não tem nada a ver com o evangelho pregado que Cristo nos ordenou a pregar. No livro de... Meu irmão, olha só, é Bíblia. É Bíblia. Quem não quiser, você pode sair, tem problema nenhum. Entra, sai, porque se aqui fosse pornografia, eu sei que tem muita gente logado, né? Plugado aí, conectado aí. Marcos, capítulo de número 16. Olha só a autoridade do evangelho de quem prega. A autoridade de quem prega o evangelho de Cristo. Diz assim. Deixa eu ver aqui, Marcos. Capítulo 15. Numa versão nova, diz assim, ó, e vão pelo mundo. Em outra versão está, ide, pregar, por aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê, né, já está condenado. E se pregarem, e ele diz assim, numa outra versão, deixa eu ler aqui uma outra versão da Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo de número 15. Marcos. Capítulo 16. O versículo 15. Ele diz assim, e disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E o 17, ele ainda diz assim, e estes sinais hão de seguirem ao que crê em meu nome, expulsarão os demônios e falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e sobre as enfermidades e os curarão. Ele não disse se a pessoa crê, vai ser curado, não. Isso é uma palavra direta mesmo. Se eu pôr a mão sobre um enfermo, ele vai ter que ser curado, porque há poder na palavra de Jesus e a palavra não é minha. Eu vejo hoje em dia que as pessoas esqueceram disso, meu irmão. O evangelho que Jesus pregou, ide pregar o evangelho, e quem crer for batizado será calmo. Até o enfermo, se entrar com câncer, o evangelho ele tem poder de curar o câncer. Ainda hoje tem poder de curar o câncer. Se um aidético entra, o aidético, pelo poder da palavra, ele também pode receber a sua cura. O câncer, ele pode receber a sua cura. Mas sabe o que é que nós vemos hoje? Pessoas que frequentam os nossos cultos. E a palavra que eles escutam lá dentro não faz efeito nenhum, nem na sua mente
e nem na sua carne. Volta para casa, canceroso. Quer que eu falo mais? Isso é fato. É normal hoje, dentro das igrejas tradicionais, hoje, você encontrar uma pessoa tomando Lexotan para poder dormir. A minha Bíblia diz que quando que o evangelho entra em mim, ele se torna uma fonte inesgotável. Inesgotável. Se eu entro lá com depressão, eu saio liberto, porque há poder no sangue de Jesus. Sabe o que eu vejo hoje, nos últimos dias? Pessoas congregando dentro da igreja e viciadas em tarja preta, inúmeras pessoas ouvindo o evangelho de cura e de salvação e tendo as suas vidas caminhando para o deserto, para o inferno, sabe? Pessoas que nunca nem viram alguém ser curado. As mensagens de hoje em dia, de cura, de salvação, foram trocadas por mensagem onde vai dinheiro. Money. As pessoas não pregam, pode prestar atenção. A maioria das campanhas de busca hoje são campanhas, literalmente, que buscam o fator financeiro, que buscam apenas, sabe, a prosperidade financeira. Busca a Deus, faz a campanha as 7 correntes para você obter a sua casa, as 7 correntes para você obter o seu carro, as 7 correntes aí para você ter a sua prosperidade financeira, porque você precisa de dinheiro, afinal de contas, também é filho de Deus, né? O evangelho hoje em dia não faz mais tanto efeito. Sabe por quê? Porque tiramos Cristo do centro das igrejas. Se perguntarem hoje e disseram, Cristo, por que tu não curam mais nas igrejas? Simplesmente não me deixam entrar lá para curar. Cristo, por que tu nunca mais salvasse? Hoje em dia as pessoas se sentem, existem hoje os amigos do evangelho, porque literalmente talvez Cristo responderia, eles não me deixam entrar lá para salvar. Hoje em dia, para falar a verdade, nem o apelo estão se fazendo mais. Nem o apelo se faz mais para aceitar Jesus como Salvador. Ninguém hoje em dia mais precisa nem levantar a mão, fazer o voto de confissão, porque hoje em dia ninguém mais faz apelo. Os pregadores hoje não querem mais fazer apelo. Eles não querem mais fazer apelo. Não querem mais pregar sobre pecado, porque pregar sobre pecado hoje em dia, porque se eu pregar a bênção, eu vou ter a agenda cheia, prega a bênção, porque se eu pregar a bênção, eu vou ter muitos pastores me convidando para... Sabe aonde está Deus? Sabe aonde vai estar Deus? Com aqueles que têm a responsabilidade de pregar o evangelho de salvação, o evangelho que cura, o evangelho que liberta. Vai estar lá naquele grande dia, quando ele olhar para aquela multidão que está se perdendo, simplesmente porque as pessoas deixaram de pregar o evangelho de salvação. Ele vai estar lá, porque a própria palavra vai ser, sabe, acusadores desses que andam por aí pregando aí só por causa do dinheiro, anda de barco para cima e para baixo, de avião, e, nossa, sabe onde é que está Cristo? Tiraram ele do centro onde tem que estar. Sabe onde é que está Cristo? Aonde tem acontecido na nossa nação, tanta roubalheira, sabe onde está Cristo na nossa nação, onde tem acontecido muito desemprego, onde tem acontecido isso, simplesmente paramos de profetizar Cristo como Senhor dessa nação. Mas, irmão, ainda se fala só jargão. O que temos hoje lá pregado é só jargão. E o jargão diz que quem vive Cristo. Mas, na verdade, eu guardo uma palavra que falaram para mim. E eu demorei para entender essa palavra dizendo pregue a tempo e fora de tempo. E quando você não conseguir mais pregar, use palavras. Ou seja, eu tenho que pregar com a minha vida. Tenho que pregar com o meu caminhar, com o meu relacionamento. Eu tenho que pregar com a minha maneira de ser lá fora, dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque eu sou o sal. Sal não é só dentro da igreja, eu tenho que ser o sal no meu local de trabalho, eu tenho que ser o sal aonde eu vivo, eu tenho que ser o sal no meio da minha parentela, eu tenho que ser o sal no meio dos meus amigos, do meu hall de amigos, eu tenho que pregar Cristo dessa forma. Sabe o que acontece hoje quando chega alguém para pregar, todo mundo debocha, sabe por quê? Porque até hoje em dia, meu irmão, até é vergonhoso dizer que é pastor, porque pastor agora é sinônimo de ladrão. Muitas das pessoas riem quando se fala que é pastor. Achei mais um esperto aí, preguiçoso, não gosta de trabalhar, não. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes a palavra que nós pregamos não fazemos tão efeito como ela literalmente teria que fazer. Eu queria, nessa tarde, deixar esta palavra para você,
que ouviu, com essa palavra para você que vai ouvir, né? E eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que literalmente você vai passar e você vai ouvir essa palavra. E você vai literalmente meditar nisso que você ouviu, meditar nisso, nessas palavras que Deus falou no meu coração. E eu quero dizer que essa palavra ela vai frutificar dentro de você. Ela vai frutificar, ela vai, sabe, ferver dentro de você. E eu quero que você, literalmente, velho, busca Deus onde você está. Tenta ter um relacionamento com Deus. Tenta conhecer a Deus da forma, não da forma que a religião prega, mas tenta conhecer a Cristo como Salvador. Ele pode mudar toda a tua vida, toda a tua história. Ele pode fazer o que eu e você não acreditamos que ele pode fazer na minha e na tua vida. Eu não tenho o poder de fazer nada, de transformar a tua vida em nada, porque só há um que tem o poder de transformar. E isso é Cristo. Eu queria que você, nessa tarde, ficasse com essa palavra. Eu sei que muita gente não ficou para ouvir, não, mas muita gente também vai ouvir depois que eu postar. E essa palavra, meu irmão, ela é certa. Onde está Deus? Onde está Cristo? Que vê tanta coisa de ruim acontecer e não faz nada. Ele está quando nós tiramos ele do centro, onde ele tem que estar. Do centro da nossa vida, no centro do nosso pensamento. Cristo ele tem que voltar para o meio das famílias, para o meio das igrejas, para voltar a operar milagres como fazia antigamente. Aí sim, nós vamos começar a ver o reavivamento dentro das igrejas. Aonde está Cristo na nação do Brasil? Porque abaixo da linha do Equador, na América do Sul, dos países da América do Sul, o único país mais católico, mais cristão, mais protestante é o nosso país, é o Brasil. E a despeito disso, é o país mais corrupto. Além de ser o maior país cristão da América do Sul, é o país mais corrupto da América do Sul. Aí eu pergunto, aonde que está a falha? Está em Cristo ou está em nós, que não conseguimos fazer com que esse evangelho mude e nos transforme? Eu queria dizer, finalizando com o versículo que eu pus, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vi muita gente, muitos pastores, mas muitos pastores mesmo, deixando de ser pastor para ser deputado, deixando de ser pastor para ser candidato a deputado, para ser vereador. E eu quero dizer que a solução não está aí, não. A solução não está aí. Por que a solução não está aí? Literalmente, irmão, nós só vamos conseguir mudar alguma coisa quando nós começarmos a fazer a coisa certa. Como você, pastor, pode mudar a história do seu país sem ser candidato a vereador, sem ser um dos candidatos? Em vez de você se candidatar numa legenda ladrona, porque se você ficar no meio dele, você tem que comer um pedacinho do roubo, porque se você não comer, você é excluído, eles saem, eles tiram você. Como que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar um membrado da sua igreja, botar de volta Cristo no centro da sua igreja, como os cultos de doutrina. É aonde o pastor ensinava, irmão. Não é porque eu sou um velho crente, não. Mas era onde os pastores ensinavam as ovelhas a andarem. Ensinavam o pai a ser pai. Era nos cultos de doutrina, que acabaram com os cultos de doutrina. Era onde o pastor ensinava o marido a ser esposa, ensinava a esposa a ser mulher de um só marido. Hoje em dia é normal, meu irmão, é normal acontecer. Isso é um dado alarmante, tem crescido no nosso meio com toda força e eficácia. Com toda força e eficácia, essa palavra. Sabe, separação, divórcio, traição, isso tem acontecido no nosso meio de uma forma devastadora. Eu queria que você meditasse, partilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. E não é que eu sou um crente velho, não. Simplesmente, a minha Bíblia diz que quando Cristo for o centro, sabe, aonde eu botar a planta do meu pé, bendito serei.
Quando Cristo for o centro, eu vou profetizar milagre, o milagre vai acontecer. Quando Cristo for o centro, eu vou falar, meu irmão, para o membrado da minha família, e eles vão ver Cristo na minha vida através das minhas palavras, das minhas atitudes. Temos que trazer de volta Cristo, bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor. Temos que trazer de volta Cristo para o centro do Brasil. Lembro-me quando eu li a história, para finalizar, dos pioneiros, dos homens que pregaram o evangelho, dos missionários. E eles tiveram, contando os seus testemunhos, eles tiveram muitos problemas. Eles tiveram mais até do que antes, mas a despeito da facilidade do que o evangelho tem sido espalhado, está faltando poder e milagres. Nós precisamos de poder e milagre. As pessoas precisam conhecer, não pelo que ele pode dar. O evangelho que as pessoas têm mudado ultimamente é simplesmente o evangelho de aceita Cristo e somente pelo que Cristo pode dar. Ninguém hoje, poucos são os que oferecem Cristo pelo que ele é. Isso que me deixa às vezes revoltado, irmão. Aceita Cristo porque ele pode te dar casa, que ele pode te dar o carro, que ele pode te dar um casamento, que ele pode te dar uma mulher bonita. Aceita Cristo porque ele pode fazer isso, aquilo outro, mas nunca porque Cristo é. Porque Cristo é o Salvador, porque Cristo é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Temos que voltar, meu irmão, fazer como meu irmão José Edson falou, está na porta estreita, meu irmão. Vislumbrar Cristo pela porta estreita, pela brecha, sabe? A brecha ainda é o caminho reto, a brecha ainda é a palavra do Senhor. Muita gente não tem crescido, eu vejo muita gente, nossa, meu irmão, os pregadores que eu tenho visto aí parecem namorado da Barbie, meu irmão, de tão bonito que o cara é. Nossa, meu pai do céu. O cara é presença, meu irmão. Mas a despeito não consegue nem respeito para chegar com uma prostituta e dizer, em nome de Jesus, receba Cristo e seja salvo. Hoje em dia, eu fico mal quando eu vejo o evangelho de Cristo sendo pregado da forma que ele está. Pessoas que tinham tudo para serem felizes e hoje em dia vivem uma vida de desgraça e de ruína, simplesmente porque não conseguem mais ver Cristo no centro da sua família, no centro da sua vida. Eu queria nessa tarde, meu irmão, orar por você. Como eu queria que tivesse cheia essa live, né, com muita gente, porque essa palavra que eu preguei hoje não tem repercussão, porque eu não estou profetizando carro. Essa palavra que eu falei hoje, ela não tem muita repercussão, não. Sabe por quê, irmãos? Porque, literalmente, eu não profetizei caneta de ouro, eu não profetizei, sabe, somente bênção. É uma palavra de conserto. Palavra de conserto, meu irmão. Palavra de conserto quase ninguém quer ouvir, não. Todo mundo quer ouvir a palavra só a parte onde é abençoado. Todo mundo quer ouvir apenas a parte onde você recebe o cheque. Eita, recebe aí o checão de ouro que Jesus está dando. E eu te digo o seguinte, eu gostaria de botar um louvor hoje aqui. E eu queria que você ouvisse esse louvor e meditasse na letra desse hino. Talvez você até já conheça ele, mas eu gostaria que você meditasse na letra desse louvor junto comigo. Deixa eu conseguir botar aqui o
o aparelho de som para você poder meditar junto comigo. E eu quero estar simplesmente orando após esse louvor. E se você não compartilhou, meu irmão, busca, vai compartilhando, vai compartilhando. Se você sabe alguém que está com dor, eu quero olhar por dor hoje, dor. Às vezes é a dor de cabeça que não passa, às vezes é a dor no corpo, às vezes é a dor na alma. Eu quero orar hoje por dor e você vai ver que Deus, sabe, vai curar essa pessoa. Compartilha aí, sabe, liga para essa pessoa, pede para ela entrar na live e eu vou atender essa pessoa agora ao vivo. O que eu preguei, eu creio no que eu preguei. O meu Deus pode curar ainda sim. Se você conhece alguém, vai lá, compartilha, chama essa pessoa aí e você vai poder ver, né, se realmente o que eu prego é verdade ou se realmente o que eu prego é mentira. Mas medita na letra desse hino aí. Enquanto você compartilha, medita aí. Aleluia. Sem intimidade comigo não há como você Louvado seja o nome do Senhor. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Quero orar por você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. É isso aí. Compartilha, busca alguém, liga pra alguém. Quero orar por alguém. Quero orar por você tudo. Quero atender a no final, eu vou estar deixando meu WhatsApp aí. Me adiciona. Escuta o que eu vou lhe dizer. Oh, aleluia. Enquanto eu for sua prioridade. Deus é a tua prioridade? Meu Deus. Deus tem sido a tua prioridade. Oh, Jesus. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Terá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me honra. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Deus, enquanto tu for a nossa prioridade, não pode vir o que vier. Seja lá para o que for. Aleluia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Terá livramento. Sou eu o seu Deus. Aleluia. Se me deixarem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se deixar uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. Só ninguém irá sentar à mesa. Quanto de glórias eu não te honra. Até aqui, ó, pra quem quiser, me liga. Quero te atender ao vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz
como a costa suspira pelas correntes das águas. Aleluia. Sinaliza aí, você que está precisando de oração. Vou orar, né? Vou dar mais 3 minutos. Vou dar mais 5 minutos, às 4h30, aqui nos Estados Unidos. No Brasil, 5h30. Eu quero estar orando. Está preparando o ambiente. Sabe? Busca aí, né? Alguém que você sabe que está passando por uma enfermidade, que está enfermo. Eu quero orar por essa pessoa. Mas eu me lembro dessas coisas. De quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batido? Um abraço aí por pro que pessoal você de se perturba Paquetá. dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por Louvado seja o socorro. nome do Senhor. Eu quero orar, meu. Mas hoje Eu nós quero queremos orar. dizer Vou para dar você 3 minutos. que o segredo está 4h35 aqui nos Estados Unidos e 5h35 aí no Brasil, meus amigos do Brasil. a Ele. Estou sabendo que o pessoal de Paquetá está me acompanhando. Deus abençoe o povo de Paquetá. Tem sempre me acompanhado no meu ministério. Eles me conhecem, sabem que eu gosto disso, gosto de desafiar. Vai acompanhando. Compartilha essa live, né? Me chama pra perto. Aleluia, Jesus. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Aleluia. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Glória a Deus. Meu coração vai adorando aí junto comigo. Às 4h35 eu vou estar orando por enfermidade aqui, meu irmão. Compartilha o tempo que você compartilha essa live. Liga para alguém. Liga para alguém que você sabe que está enfermo. Eu quero orar por essa pessoa. Aleluia. No que você me diz. Glória a Deus. Porque da minha alma faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está contando, então me esconda no teu coração, me amame a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aleluia. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Louvado seja o nome do Senhor. No teu amor. No teu amor, Senhor. Glória a Deus. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. Que você
você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Ok, meus irmãos, são 4h35. Você que sinalizou aí, bênção. Se você não sinalizou, eu deixei meu WhatsApp, liga para mim e vamos estar orando. Eu posso te atender na medida do possível pelo WhatsApp. E os irmãos de Paquetá sabem que eu sou bem maluco, eu gosto de orar mesmo, botar a mão e repreender em nome de Jesus. Eu queria fazer isso aqui, para você ver que há poder no sangue de Jesus. Que o que eu falei, eu creio no que eu falei. Jesus ainda cura o câncer, Jesus ainda cura enfermidade, Jesus ainda pode fazer uma pessoa que entrou com dor dentro da igreja e sair bem, sabe? Eu creio no Deus que eu prego. Mas enfim, você que por um motivo entrou, eu queria estar orando pela tua vida. Você, talvez o seu casamento não esteja lá, essas coisas todas. Traz Jesus para o centro dele. Talvez a tua família não seja a família perfeita. Traz Jesus para o centro da tua família. Eu vou orar por você nessa tarde. Essa noite lá, com relação ao Brasil, já vai dar 6 horas já. Traz Jesus para o centro da tua vida. E você vai ver a tua história mudar. A tua história ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Deus, eu vou orar. Deus, em o nome do calado, vendo essas coisas acontecerem, mas não vou mais permitir que isso aconteça, Senhor. Usa-me segundo o teu querer e a tua vontade. Eu quero te pedir por essas pessoas que entraram nessa live, ó Deus, essas pessoas que literalmente, meu Senhor, ainda acreditam que o Senhor pode fazer o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer. Pode ser o centro da mensagem pregada dentro das igrejas, ó Pai. Toma cada um, Senhor, que entrou nessa live, a dificuldade de cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Senhor, Pai, nós acreditamos que o Senhor é Deus, que o Senhor, Deus, pode fazer, Senhor, na vida, ó Pai, dessas pessoas que estão, ó Deus, observando, crendo, meu Deus, que Tu és um Deus. Em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu abençoo essa pessoa que está online, essa pessoa, ó Deus, que entrou e que não teve tempo para continuar, mas abençoa ela também, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Quero mandar os meus agradecimentos aqui. Para Socorro Silva, Pai do Senhor, pastor. Orem pela minha família, estamos orando, irmã Socorro Silva, que Deus continue te abençoando. Varou de Deus. E enfim, todos os que entraram, todos os que fizeram parte dessa live, em nome de Jesus, que Deus continue te honrando e te abençoando. Em nome do Senhor, Pai do Senhor para todos. Porque na verdade é Deus, que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir o que você me diz. Porque está batido, me ama. Porque te perturbas dentro de mim. Espere